Olá, boa tarde aí para você, tudo bem? Daqui Lilian da LCA Consultoria e Treinamento e aí do seu lado, desse outro lado, você seguidor da LCA. Muitíssimo obrigada pela sua companhia aqui com a gente. Então agora nós vamos começar a segunda live da jornada em busca da vaga dos sonhos, ok? Ontem você já assistiu a primeira live. A primeira live, vamos resgatar um pouquinho aqui o que você acompanhou? Nós construímos o seu objetivo profissional, dando um formato para ele, fugindo do senso comum. O que é o senso comum? Quando você pergunta para a pessoa, eu, por exemplo, selecionadora, e eu pergunto para o profissional, o que você está buscando nesse momento? E aí ele apenas fala, uma recolocação no mercado. Isso é mais do mesmo. E o que nós aqui estamos empenhados em favorecer você é que você saia dessa mesmice, que você saia do senso comum e se destaque. Assim é uma das alternativas para você conquistar a sua recolocação no mercado, para você conquistar a sua promoção no trabalho atual, para você conseguir mudar de área de atuação, seja qual for o seu objetivo profissional. Falando em seja qual for o seu objetivo profissional, o que nós temos para os inscritos? Ontem, quem fez o exercício, que foi a construção do objetivo profissional, encaminhou para nós, mas isso é um benefício só para quem está inscrito na jornada. Se você nesse momento está me dizendo, Lilian, eu não estou inscrito, Lilian, você não está conversando comigo. Se eu não estou conversando com você, é porque você não fez a sua inscrição. Então vai na bio, lá tem o link da inscrição, você vai fazer a sua inscrição, aí eu vou ter o seu contato e aí eu começo a acompanhar você live por live. Então ontem teve a primeira live, tá gravada, tá lá no IGTV, você pode acessar, assistir quantas vezes quiser. Depois, se você fez a inscrição, eu vou te acompanhar, porque nós vamos trocar contatos, eu vou te ajudar a lapidar do seu objetivo profissional, certo? Então vejo aqui que tem várias pessoas que estão entrando, a Priscila, a Simone, a Aparecida, a Mariana, sejam todas muito bem-vindas na nossa segunda live. O que você vai fazer nesse momento? Você que fez o exercício, traz ele aqui com a gente, porque nós vamos usar esse objetivo profissional que você construiu ontem. Hoje, nós vamos, a partir do objetivo profissional, favorecer para que você seja o colaborador tão desejado por todas as empresas. Como é que você faz para ser o colaborador tão desejado de todas as empresas? Alguma sugestão? Alguma ideia? Você pode colocar aqui nos comentários que nós vamos conversando, refletindo sobre quais as dificuldades que você encontrou ou encontra atualmente para conseguir ser o colaborador tão desejado pelas empresas. O primeiro convite que eu faço para você, ou convite para reflexão, é que você reflita. Você precisa ser desejado por todas as empresas? Ou é importante você ser desejado por aquelas empresas que você listou ontem no exercício realizado? É mais ou menos assim, olha, imagine que trabalhar numa empresa é um casamento profissional. Se você comparar com um casamento da tua vida pessoal, você precisa ser desejada por todas as pessoas, ou você precisa ser desejada pelo seu cônjuge? Assim é o casamento profissional. Você não precisa ser desejado por todas as empresas, e sim ser desejado pelas empresas que você listou ontem, porque você tem um foco, certo? Então resgata. No seu exercício de ontem, quais são as empresas que você listou ontem? Essas empresas que você listou com desejo, vontade de trabalhar, provavelmente é porque você tem alguma afinidade. Conforme nós conversamos na live de ontem, se você tem o desejo por algumas empresas específicas, você tem valores em comum com essa empresa. E isso fez toda a diferença para um casamento profissional de sucesso. Exatamente. Essa é a missão da LCA. Fazer com que pessoas casem com empresas
colocando seus princípios e valores compatíveis. Quando você tem princípios e valores compatíveis, você tem um bom casamento profissional. E é isso que nós vamos ensinar para você, certo? Então, o primeiro exercício, a primeira reflexão que nós vamos fazer hoje é: essas empresas que você listou, você pesquisou essa empresa? Entrou no site, verificou missão, visão, valores, verificou se você tem compatibilidade com a missão, visão e valores dessa empresa? Porque se você não tiver compatibilidade, a possibilidade de você ter um casamento muito curto, um casamento profissional muito curto é muito grande. E aí o que vai acontecer? Sabe aquele currículo que você tem 5 meses numa empresa, 6 meses na outra empresa, e você vai construindo uma apresentação de instabilidade? Sabe? Então, é isso que vai acontecer quando você não valida seus princípios e valores com a empresa no qual você está participando de um processo seletivo. É isso que você quer para o seu currículo? Demonstrar instabilidade? Eu não desejo isso para você. Quem procura a LCA, é muito comum a pessoa falar assim: Lilian, o que eu vou responder quando a empresa pergunta por que eu saí, por que eu fiquei tão pouco tempo nessa empresa? Conforme a gente conversou na live de ontem, né? A primeira da jornada, você não vai dizer que você queria matar seu chefe. Você não vai dizer que você foi sabotado. Não, quando você é assessorado pela LCA, então a gente coloca sempre dizer a verdade, só que nós colocamos alternativas de você dizer uma verdade de forma lapidada, de forma harmoniosa, né? Isso quando você é assessorado por nós. Aqui eu tô te convidando para você não chegar nessa etapa, remediando uma situação. Aqui eu tô convidando para você ser preventivo. Antes de entrar numa situação desconfortável, valide a sua decisão. E conversando com algumas pessoas, elas me perguntam assim: Lília, mas eu já entrei em roubada e a empresa prometeu um monte de coisa para mim e depois foi frustrante. Então, é comum isso acontecer, você se deixar encantar por promessas. Então eu te convido, quando você está num processo seletivo, o que você vai observar? Como está elaborado o anúncio da vaga? Quando o anúncio ele tem todas as informações, salário, benefício, quando você tem informações do horário de trabalho, quais serão suas responsabilidades. A verdade ela começa pela forma que uma vaga é anunciada. Fala aqui para mim, vocês que estão me acompanhando, quantas vezes vocês acompanham vagas dizendo assim, ó, salário a combinar, encaminhe seu currículo com a sua pretensão salarial. O que você tem vontade de fazer quando você vê uma vaga dessa forma? Então, são pequeninos detalhes que você vai montando o seu quebra-cabeça de observações. Quando uma empresa coloca todas as cartas na mesa logo no início, você já percebe verdade nessa empresa. Lilian, então cada vez que não tiver o salário, eu não encaminho o meu currículo? Pera lá. O que eu quero compartilhar com você é observações que você vai fazer. Não significa que você não participa mais do processo. Então, se a vaga é atrativa para você, encaminhe seu currículo. Mas tenha um caderninho anotado, não abrir o salário, que é uma informação para você perguntar. Não abrir o benefícios, é uma informação para você perguntar. Não abrir o horário de trabalho, é uma informação que você vai perguntar. Tudo isso você segura, porque na live de quinta-feira, quando eu vou falar de entrevista, isso vai ser importante. Então, segura essas informações aqui, que quinta-feira eu falo mais sobre isso. Agora, são informações que você vai observando. Você chegou para a entrevista, você levou chá de cadeira? Importante você observar isso. Durante a entrevista, algumas perguntas eram preconceituosas? É importante você observar isso. Você participou de várias etapas do processo seletivo e o salário foi aberto só na última etapa? E não era aquilo que você desejava?
Então, é importante você observar isso. Perceba que as coisas estão sempre fácil acesso para nós. O que diferencia é a nossa sensibilidade em perceber as entrelinhas. Eu já tive várias situações, podemos chamar de pegadinhas, que me trouxeram desconforto. É por isso que hoje, com mais de 20 anos na área de RH, eu posso te dizer pequenos detalhes que, se você não ficar atento, a probabilidade de você se frustrar nesse casamento profissional é muito grande. E aí aquelas situações que te incomodam. Lilian, eu vou responder que eu saí dessa empresa por quê? Porque eles mentiram para mim? Lilian, eu vou colocar que eu não fiz isso porque meu chefe me sabotou? Tem coisas que você consegue perceber antes. E tudo na vida são escolhas. Talvez nesse instante você esteja me falando, Lilian, mas ou eu aceito esse emprego ou eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas. São escolhas. Você vai para esse emprego sabendo que vai pagar as contas num curto prazo de tempo e depois você vai sair porque você não vai ter compatibilidade com essa oportunidade. Você vai querer outra coisa melhor. Tudo na vida são escolhas. Se você está nesse momento assistindo a live aqui comigo, você deixou alguma coisa para favorecer a sua carreira. Tudo na vida são escolhas. E aí nós estamos mapeando as empresas que você quer trabalhar, certo? Você está lá com o exercício da aula de ontem, pesquisando a vida da empresa, além do site, além de observar esses detalhes durante um processo seletivo. Outra coisa que você pode observar, quem trabalha nessas empresas que você tem desejo de atuar. O que essas pessoas compartilham nas redes sociais? Como que elas se envolvem com o trabalho? O que elas falam? Além das redes sociais, você pode ter situações de amigo do amigo do amigo que trabalha nessa empresa e você pode perguntar como é o clima nessa empresa. É uma boa fonte de informações. Quando você começa a investigar, você passa a assumir o controle da sua vida. Perceba como é diferente. A situação que provavelmente você estava vivendo até um minuto atrás, até a live de ontem, era distribuindo o currículo para todas as vagas, sem conhecer que empresa era essa. Então podemos chamar isso de tiro no escuro? Você não sabe para onde o teu currículo está indo. O que eu quero compartilhar agora com você é que você inverta o jogo. Você selecionou as empresas que você quer trabalhar e você passou a mapear essas empresas, identificando o que essas empresas estão buscando para que você se coloque na mira dessas empresas. Ou seja, estou te preparando para que as empresas olhem para você. Ó, que legal! Uma outra coisa importante é você mapear que vagas essas empresas têm aberto. E aí, quando você começa a mapear que vagas essas empresas têm aberto, você passa a identificar quais competências essas empresas mais valorizam. Seja competência técnica, seja competência comportamental. Por exemplo, supostamente você fala assim, Lilian, aqui na minha lista, uma das empresas que eu coloquei é a LCA. Vamos fazer esse exemplo? O que você vai fazer para investigar a LCA? Eu estou dando o exemplo da LCA e você vai seguir esse exemplo com todas as empresas que estão aí no seu exercício, certo? Você entra no site, você verifica a missão, visão e valores, você faz uma comparação com a sua missão de vida, com a sua visão de vida, com os seus valores, se casa. Isso é um passo. Além disso, você vai na fanpage da LCA, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e acompanha o que ela posta. O que essa empresa compartilha? Essa empresa compartilha conteúdo ou só propaganda? É uma outra coisa para você observar. Aí só propaganda, Lilia, só propaganda. É uma maneira de se comportar. Se para você tá tudo bem, só propaganda, ok, tá de acordo com você. Se essa empresa compartilha conteúdo, informações que vão ser importantes para você, e mais a propaganda,
é um outro comportamento que você vai comparar se casa com o seu. Outra coisa que você pode comparar, pesquisar, estudar mais, as pessoas que trabalham na LCA. Então, no LinkedIn, atenção, atenção, na live de amanhã, quarta-feira, que será dia 16, eu vou falar de LinkedIn e de currículo. Anotou aí? Então tá bom. Só para te dizer que a informação que eu estou dando nesse minuto tem muito mais riqueza amanhã. Quando você acessa a fanpage da empresa no LinkedIn, tem uma linha que mostra quantos funcionários trabalham lá. Você clica lá e conhece mais de cada funcionário, como eles se comportam, o que eles compartilham, tudo isso é informação riquíssima para você saber mais da empresa. Quer mais informação? Entre no Reclame Aqui. Entra, digita lá a empresa e vê quantas reclamações tem. Por aí você começa a inverter a posição, onde você seleciona a empresa que você quer trabalhar. Sim, isso é muito importante, você se empoderar. Saia do papel de vítima, onde as pessoas escolhem você, assuma o controle da tua vida e você passa a escolher aonde você quer trabalhar. Isso faz toda a diferença e o seu currículo vai se tornar muito mais rico, muito mais empoderado. Você sai daquela situação de pinga, 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 certo? Me deem um retorno aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Estão acompanhando? Vocês que estão aqui ao vivo comigo, tá tudo em ordem? Alguma questão que queiram destacar a mais? Então vou seguindo por aqui. Vocês fizeram essa pesquisa da empresa e isso exige de vocês foco, disciplina, dedicação e confiança. Ó, a Fer deu um joinha aqui. Muito obrigada, Fer. Isso para dizer que, da parte da LCA, nós ensinamos o que fazer, certo? Agora, eu preciso do compromisso de vocês para aplicar isso que eu estou ensinando. Ou seja, não existe mágica. O que existe é dedicação, foco, disciplina, confiança. Se vocês aplicarem essas 4 competências comportamentais, eu tenho certeza de que quando chegar a sexta-feira, vocês terão grande diferença na vida de vocês. Sabe a situação assim, Lilian, eu tô perdido, eu não sei para onde eu vou. Eu dou a ferramenta para que vocês saiam do estado estou perdido, né? E tá tudo bem, faz parte, eu também tenho os meus momentos de ai, tô perdido. Então, eu tenho ferramentas que eu ensino, entrego para vocês. Aí vocês precisam aplicar essa ferramenta. Quando vocês aplicam, para quem fez a inscrição, vocês aplicam, eu vou acompanhar o que vocês estão fazendo, vou dando norte para vocês seguirem. Então aí vocês saem do estado perdido e migram para o estado sei onde eu estou, sei o que eu quero, sei como eu quero. Olha que diferença fantástica quando você aplica uma ferramenta. Ontem já teve uma ferramenta, certo? Hoje nós vamos ter uma segunda ferramenta que fará a diferença, soma, né, para fazer a diferença para vocês. Então, nesse momento, eu convido vocês para ter papel e caneta na mão, porque nós vamos para a segunda ferramenta. Vocês pegaram o exercício de ontem e eu falei, traz para mim todas as empresas que vocês querem trabalhar, certo? Trouxeram todas as empresas que vocês querem trabalhar? Nós vamos agora para o segundo exercício. O segundo exercício chama-se análise, eu tô com orientação aqui do meu ladinho para conversar com vocês. Chama-se análise de SWOT. É muito conhecida essa ferramenta para aplicar na empresa, mas eu transformei ela para aplicar na sua vida profissional. E você vai ver que fantástica é essa ferramenta. Ela clareia muita coisa que a gente precisa criar um plano de ação, uma tomada de decisão para fazer a diferença na nossa carreira, certo? Então você pegou papel, caneta na mão, você já sabe que eu falo isso a todo instante e não à toa, não mesmo, porque quando a gente fala, palavras voam ao vento. Quando a gente anota, a gente firma compromisso.
Por que será que todas as coisas importantes na nossa vida pede para que a gente assine? Já parou para refletir? É para firmar compromisso. E agora o compromisso que você está firmando é você com você mesmo. O seu sucesso depende de você. Porque eu estou entregando aqui as ferramentas. Agora você vai aplicar. É a aplicação que vai fazer a diferença para você, certo? Depois dessa videoaula, já está para quem fez a inscrição. Depois da videoaula, eu vou encaminhar a estrutura desse exercício para vocês. Então, agora vocês vão naquele módulo rascunho. Aí, pá. Depois da videoaula, eu vou entregar um formulário bem bonito para que vocês preencham bonitinho e comecem a ter mais e mais clareza de como é a vaga dos seus sonhos, certo? Na análise de SWOT, você vai pegar uma folha sulfite e dividi-la em 4. Faz uma cruz aí, em cada quadrado tem coisas importantes que eu vou dizendo para você pausadamente para que você me acompanhe. O primeiro quadrado, a gente fala de fortalezas. Nas fortalezas, você vai pensar em tudo aquilo que em você é muito forte, certo? O que em você é muito importante, o que você já recebeu de feedback que só você faz e faz de uma maneira fantástica. Então, quais são suas maiores qualidades, os seus maiores talentos? E para você refletir isso, para você sair do acho que eu sou isso e vai para o campo da certeza, tá? Pense em avaliação de desempenho. Avaliações que você já passou e o seu gestor te deu feedback. Quais foram os elogios que você recebeu? Talvez você atenda cliente e aí eu te pergunto, quais elogios os clientes já te deram? Talvez você possa ir no LinkedIn, né? E lá tem um campo de recomendações e lá você já recebeu recomendações. Então você pode acessar e verificar quem já te elogiou. São possibilidades que você tem de refletir sobre o que você é muito bom com evidência. Eu, por exemplo, vamos brincar aqui, eu posso me achar que eu sou uma excelente comunicadora. Falar eu falo bastante. Agora, dizer que eu sou uma boa comunicadora, uma coisa é eu achar. Outra coisa é eu ter feedback de que realmente a minha comunicação é clara, é assertiva. E isso eu vou ter evidência quando eu recebo feedback das outras pessoas. Entende como é diferente? Uma coisa é o que eu percebo sobre o meu comportamento. Outra coisa é receber feedback. E isso, numa entrevista, faz muita diferença. O selecionador, quando te pergunta quais são os seus pontos fortes, você pode falar N coisas. Quando o selecionador sou eu ou um selecionador treinado por mim, você pode ter certeza que a pergunta seguinte será: me dê evidências de que esse seu ponto forte é realmente forte. Eu estou te perguntando que situações você já viveu e recebeu elogios verdadeiros. Para sair do campo do achômetro e ir para o campo da certeza, isso faz toda a diferença. Ainda no campo das fortalezas, me responde quais são os valores que norteiam as suas decisões. Quais valores que quando você vai tomar uma decisão, você fala assim, Lilian, eu me baseio nesses valores. Porque são nesses valores que você se baseiam que a gente vai comparar os seus valores com os valores da empresa. Se deu match, né? Se a gente brincar de Tinder da empregabilidade, está excelente. Se não deu match, então significa que o Tinder da empregabilidade precisa de ajustes. Ou você está listando a empresa errada, né? Você acha que a empresa é boa, mas nem é a empresa que melhor se adequa ao seu perfil profissional, ou a gente precisa retomar o exercício de ontem. E se precisar retomar o exercício de ontem, tá tudo bem. Eu tô aqui para te ajudar, certo? Ainda falando sobre fortalezas, quais são os seus diferenciais? Algo que você fala assim, olha,
só eu faço isso. Ou, quando alguém precisa disso, Lilian, me chamam. Na minha família me chamam, no meu trabalho me chamam, os meus amigos me chamam, porque isso eu sei fazer com muito talento. É o seu diferencial. E aqui você vai deixar isso listado nesse quadrante das fortalezas suas. E esse quadrante aqui é importante que você detalhe o máximo possível. Por quê? Amanhã, na live que nós vamos falar de currículo e de LinkedIn, você vai usar muito esses seus pontos fortes. Registre muito bem essas informações. Tenha esse exercício em mãos amanhã, às 11 horas, porque na live de amanhã a gente vai falar de currículo e LinkedIn. E aí, você vai saber onde colocar essas informações de uma maneira extremamente estratégica. Combinado? Estão aqui me acompanhando? Tá tudo indo muito bem? Tô seguindo, tá bom? Eu vou parando conforme vocês vão interagindo aqui comigo, tá? Segundo quadrante, a gente fala sobre fraquezas. Sabe aquele momento que o selecionador fala assim, quais são os seus pontos fracos? Que você quer se enfiar embaixo da mesa, que você quer fugir, que você fala assim, eu não sei o que responder. E o pior do pior do pior, você pega textos prontos que tem em sites de busca, onde diz assim, olha, se te perguntarem os pontos fracos, fale um ponto fraco que na verdade é forte. Tipo, ai Lilian, quando eu pergunto quais são os seus pontos fracos e o candidato me responde, eu sou detalhista, eu sou perfeccionista. A primeira coisa que eu coloco é, isso é um ponto fraco? Sei. Então me diga em que momento que ser detalhista atrapalhou a tua vida profissional, para eu realmente entender que isso é um ponto fraco. Se você realmente tem evidências de que isso atrapalhou a tua vida, você vai saber dizer com detalhes. Agora, se você leu um texto pronto na internet e foi para a entrevista, a probabilidade de você se estrepar é muito grande. Então agora, no convite para refletir sobre os seus pontos fracos, aqui é importante que você seja verdadeiro consigo mesmo. Você não está enfeitando o papel para mim, você está fazendo um exercício para o seu crescimento, certo? Então aqui você vai colocar as seguintes reflexões. Pense, quais são as atitudes que prejudicam o seu crescimento? Por exemplo, agora você pode fazer uma reflexão. Quantos cursos você já começou e não terminou? É um ponto fraco. Eu posso dar um exemplo meu de quantas vezes eu comecei inglês e o meu inglês é no máximo intermediário. Se todas as vezes que eu tivesse começado inglês, eu colocasse determinação, foco e ir até o final, eu estava com o inglês fluente hoje. Mas eu não coloquei nem determinação, nem foco, nem disciplina para todas as vezes que eu iniciei estudo de inglês. Esse é um ponto fraco meu. E o seu? E perceba que aí eu consegui colocar competência técnica e competência comportamental. Por quê? Competência técnica, o meu inglês é fraco. Então, mas o porquê que ele é fraco? Porque faltou dedicação da minha parte. Então, eu já coloquei que dedicação no que diz respeito a inglês também em mim é fraco. E você? É um exemplo para pensar em todas as vezes que você começa alguma coisa e não concluiu. Por que você não concluiu? Faça uma reflexão aqui. Outra possibilidade para você refletir seus pontos fracos é você pensar quais pensamentos sabotam o seu crescimento profissional, o seu sucesso. Aqui eu vou te dar um outro exemplo. Tem muitas pessoas que são assessoradas pela LCA que passaram dos 40. Eu já passei dos 40. Então, quando a pessoa compartilha alguma coisa comigo, rola uma identificação, a pessoa fala assim, Lilian, eu tirei a idade do meu currículo, não coloquei e fui chamado para entrevista. E agora, Lilian, lá eles vão perguntar a minha idade, o que eu falo? A orientação da LCA é que você fale a sua idade. Ai, Lilian, mas eu vou ser cortado. Preste atenção nessa frase. Ai, Lilian, mas eu vou ser cortado.
O pensamento que está aqui na cabeça da pessoa já é limitante, a pessoa já está dizendo, não vou conseguir. Vou continuar o exemplo. Lilian, eu entrei na recepção e aí eu identifico várias pessoas jovens e só eu acima dos 40. Ai, não consegui. A entrevista foi uma lástima. Em que momento que você sentou para conversar com os demais candidatos que estavam na recepção e teve a certeza de que os demais candidatos eram melhores do que você? Está no campo do achômetro, está no seu pensamento aqui que te sabota. Ai, eu não vou conseguir, ai, eu não sei, ai, eu não consigo. Tudo pensamento limitante. Então, faça uma reflexão dos pensamentos limitantes. E se você tem mais de 40, assim como eu aqui, ó, pensa que nós temos uma coisa que nenhum jovem tem, que se chama maturidade. Faça disso a sua diferença. O jovem pode ter algo que você não tem. E tá tudo bem. A gente não é perfeito. Mas tem uma coisa que só nós temos, que é a maturidade, que vem com o tempo. Que é por isso que você tem. Você tem tempo, você já viveu um monte de coisa, tem discernimento diferenciado. Quem sabe isso é o seu diferencial. Pensa nisso. Nesse momento que você já respondeu pontos fortes e pontos fracos, também conhecido como fortalezas e fraquezas, o que você vai fazer? Você tem duas possibilidades aqui. Uma possibilidade é você pegar um ponto forte para impulsionar o seu ponto fraco. Vou dar um exemplo. Talvez você tenha colocado que um ponto forte seu é a sua determinação. Quando você foca, né, o negócio anda. E na fraqueza, talvez você tenha colocado que você é tímido. O que você pode fazer? Você é tão dedicado que você vai fazer com que a sua timidez evolua um pouco. Então, é um ponto forte seu impulsionando um ponto fraco. De que forma? Você vai pensar numa estratégia. Talvez algum livro que você leia, algum filme que você assista que te inspire. E aí a LCA te dá algumas dicas para você se inspirar. No site lcaconsultoria e treinamento.com.br tem uma aba que ela foi feita exclusivamente para você. Exatamente, no menu está escrito assim, para você. Quando você abre esta aba para você, lá tem LCA entrevista, que você vai ver eu entrevistando vários profissionais já sólidos, bem-sucedidos, e eles contam como é que foi o caminhar da carreira deles. Pessoas da área de TI, pessoas da área da comunicação, pessoas da área de ensino, pessoas da área de enfermagem. Vai lá e assiste. As pessoas dão dicas do que você pode fazer na sua carreira. Algo que você possa se inspirar, modelar. Né? Tem mais. Ainda nessa aba para você encontrará Maratone Suas Competências Profissionais. Lá tem vários filmes que você pode assistir o nosso debate em cima do filme. Sempre debate profissional. E se você está precisando de inspiração, vai lá e assista o Maratone, tem vários filmes que a gente já debateu. Nós vamos destacando os pontos mais relevantes do filme voltado para o mercado de trabalho. Dali você pode gerar um plano de ação para a tua carreira, certo? Tem mais! Lá também tem programa interativo. Nós gravamos todos os nossos programas e você... Todos não, desculpa. Os primeiros programas eles foram presenciais. E eles passaram a ser virtuais do final do ano passado para cá. Então a gente já tem bastante material que está gravado, que você pode ir lá e assistir. Então tem material sobre LinkedIn, tem material sobre marketing pessoal, tem material sobre currículo, tem material sobre entrevista. Aqui eu estou te dizendo que quando você quer, conteúdo tem. É só você ser regrado, com disciplina. E nesse momento, se você estiver falando, Lilian, as coisas não funcionam desse jeito para mim.
eu vou dizer para você, tá tudo bem, então você precisa de uma assessoria. E a LCA te oferece isso. Então, se você fala, Lilian, sozinho eu tenho muita dificuldade de caminhar, eu realmente preciso de ajuda. A LCA oferece assessoria para você. De forma que a gente faz um estudo muito carinhoso com você, identificando seus pontos fortes, seus pontos fracos, buscando um equilíbrio em tudo isso e te ajudando a construir um plano de ação para você se destacar no mercado. Vamos seguir com o exercício que tem mais 2 quadrados aqui. Um terceiro quadrado, a gente fala de ameaças, tá? Em ameaças, a gente vai ver tudo aquilo que nós podemos estudar e posso fazer diferente. A gente vai estudar e falar, Lília, isso não está sobre o meu controle. E aí nós vamos planejar ações. Por exemplo, você domina todos os conhecimentos e habilidades que podem te ajudar no seu crescimento? Que área que você definiu atuar no exercício de ontem? Sei lá, de repente no exercício de ontem você falou, Lilian, eu quero atuar na área financeira. Tá tudo bem, que ótimo, você já tem isso definido. Agora me diga, quais as competências necessárias para atuar na área financeira? Faça uma lista e verifique no seu currículo se você tem tudo isso. Se você não tem, se torna uma ameaça. Se você tem, ótimo, tá perfeito? Isso entre todas as áreas. Eu dei o exemplo da área financeira, mas você vai fazer com aquela que está descrita no teu exercício de ontem. Uma outra coisa importante é, você tem proatividade, disposição para aprender coisas novas? Isso é muito comum. O candidato numa entrevista fala assim, eu aprendo rápido, para encantar o selecionador. E aí a gente quer saber se você está falando a verdade. Do mesmo jeito que você aí, candidato, quer saber a verdade sobre a empresa que está contratando, isso acontece dos dois lados. E o X da questão é, quem fala a verdade dá evidência. Então, se você realmente é proativo, se você realmente aprende rápido, você vai saber me responder nesse momento qual foi o último curso que você realizou, o que você aprendeu, em quanto tempo você aplicou tudo isso. Lília, mas eu não estou trabalhando, então como que eu vou aplicar? Na tua vida pessoal, sempre aprendizado que faça a diferença, você consegue generalizar e aplicar não somente para a tua carreira, mas também para a tua vida pessoal. Quem é assessorado da LCA sabe que tudo aquilo que eu compartilho de ferramenta para a tua carreira, a pessoa, certeza que ela aplica isso para vários outros campos da vida. Porque é uma ferramenta que você as ferramentas que eu compartilho na assessoria, facilmente você adapta. E eu tenho retorno das pessoas me dizendo, olha, Lília, eu fiz isso no meu trabalho, mas depois eu também apliquei na minha casa e olha, fez toda a diferença. Fica a dica como faz a diferença ser assessorado pela LCA. Então, se você não é proativo, se você não tem evidências de proatividade, isso se torna uma ameaça. Principalmente para a próxima pergunta que eu vou te perguntar. Você é aberto a mudanças, engajados na realização do seu sonho? O que eu vejo muito aqui são pessoas dizendo assim para mim, ai, o mercado está muito difícil, Lilian. Nós estamos em crise. Essa pandemia, o que trouxe para nós, Lilian? Está muito difícil. Sim, é verdade, está difícil. E aí eu te pergunto, o que você está fazendo para virar a chave, para fazer a diferença? Se você é aberto a mudanças, a pandemia te trouxe transtornos para todos, não escolheu sexo, não escolheu idade, não escolheu situação financeira, trouxe dificuldades para todos. Mas se você é aberto a mudanças, você consegue me dizer rapidamente o que você mudou no seu cenário para se adaptar. Se você é um profissional que tem mais restrições, que é mais difícil de mudança, isso se torna uma ameaça. Então, você vai colocar isso de forma muito sincera nesse exercício, porque eu só consigo te ajudar se você for sincero. Vamos para o último quadrante? Estamos quase no final. O último quadrante fala de
oportunidades. Então está assim, quais minhas chances reais, sai do achômetro, de crescer na empresa onde você trabalha ou na empresa que você tem o desejo de trabalhar? Quais são as chances reais? Então você já olhou o que a empresa pede, quais as competências as empresas pedem e você olhou as suas competências. Fez uma comparação. Deu match da empregabilidade? Se deu, ótimo. Então você tem oportunidade. Se não deu match, você precisa gerar um plano de ação para que as suas competências estejam equilibradas com as competências que a empresa que você quer atuar está exigindo. Tem o perfil profissional que a empresa busca e deseja investir? Qual é o seu perfil? Provavelmente a empresa que você listou, você já sabe qual é o perfil que ela quer. É um perfil intraempreendedor? É um perfil dinâmico? É um perfil mais tradicional? E o seu perfil, qual é? Nesse instante a gente fala do match da empregabilidade, do Tinder do trabalho, onde você vai verificar o quão você é compatível com todas as empresas que você listou no exercício de ontem que você fez comigo, certo? Quais são as habilidades profissionais que te diferenciam dos demais? Sabe aquela perguntinha num processo seletivo que eu falo assim, por que eu tenho que contratar você e não os outros candidatos? Nesse instante, se você dá aquela respostinha, e eu tô colocando no diminutivo propositalmente, para dizer que isso é muito pequeno, se você tá fazendo isso, vem pra live, fique aqui, acompanhe a live de amanhã, que é LinkedIn e currículo, e a de quinta-feira é sobre entrevista. E aqui na live de quinta-feira eu vou te dar mais dica. Quando eu pergunto, por que eu tenho que contratar você e não os outros candidatos? Eu quero saber o seu diferencial. Se você está falando porque eu sou honesto, porque eu compro horário, isso é mais do mesmo, isso todos os candidatos fazem. Eu quero o seu diferencial. Se nesse momento você deu aquela engasgada, eu não sei responder isso, Lilian. Esse é o momento oportuno para você refletir. Então, mergulhe aí no papel, mergulhe, pense que elogios que você recebeu, o que faz de você a pessoa fodástica, aquela que só você faz. Venda o seu peixe. Talvez esteja aí um dos motivos que sua carreira não decolou. Você não está sabendo vender o seu peixe. Aí você precisa de assessoria. Você tem duas possibilidades. Aqui nós vamos fechando o nosso plano de ação com duas possibilidades. Se você está perdido, então, por exemplo, Lilian, identifiquei aqui nas ameaças que eu estou perdido, não sei para onde eu vou e tal. Quais são as oportunidades? Olha, eu até tenho vagas, mas não sei vender meu peixe para essa vaga. Então, você vai refletir o que você faz de muito bom, vai ensaiar como é que você vai vender o seu peixe, como é que você vai vender você como o candidato certo, a pessoa certa, para a vaga certa na hora certa. Você vai gerar um plano de ação para tudo isso evoluir. Se falta competência técnica, você vai fazer curso. Se falta competência comportamental, você vai fazer reflexões de como você pode evoluir. E as duas possibilidades aqui você vai fazer esse exercício com muita dedicação e você pode compartilhar comigo e eu vou te acompanhar no exercício. Se você falar, Lilian, acompanhar não é o suficiente, eu preciso que você me assessore. Aí é um serviço que a LCA faz. Mas eu tenho certeza que você sabe fazer esse exercício. Eu tenho certeza que você consegue mergulhar no que você faz de muito bom, aquilo que você precisa de uma ajuda, olhando o que você pode fazer para melhorar tudo isso, certo? Esse exercício, no todo, os 4 quadrantes, é de extrema importância para a live de amanhã, tá? A live de amanhã nós vamos falar de LinkedIn e de currículo. E tudo isso é muito importante. No LinkedIn a gente fala de recomendações. Aqui você já começou a resgatar. No LinkedIn a gente vai falar de conquistas. E no currículo também. Aqui a gente já começou a falar. No currículo, no LinkedIn, a gente fala dos seus cursos. Aqui eu já fiz uma perguntinha para você.
Perceba como uma live vai alimentando a outra, um tijolinho em cima do outro, para chegar na sexta-feira e você ter o seu plano de ação completo para conquistar a vaga dos seus sonhos. Entenda, dedicação, foco, confiança, disciplina faz a diferença para o teu sucesso. Do lado de cá, eu te dou todas as ferramentas. Daí, você aplica as ferramentas. E se você fez a inscrição, eu te acompanho nos exercícios realizados. Fechamos por aqui. Te desejo aqui um excelente exercício para quem fez a inscrição. Já vai seguir material já para você. Valeu? Até amanhã!